Oi, gostaria de cumprimentar nosso nobre presidente, senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, presidindo essa sessão de hoje, cumprimentar nossos nobres senadores aqui presentes, cumprimentando nosso pastor que está deixando, Pizelo, que está deixando a casa hoje, cumprimentando o nosso pastor Valadares, que assume o mandato de senador da República, cumprimentando sua esposa Amil Solange, a sua filha Soiane e seu filho Caio, né? E também aqui o nosso querido pastor João Adair, presidente da Assembleia de Deus do Distrito Federal, representando nesse ato o bispo Manuel Ferreira, presidente nacional dessa Assembleia de Deus Madureira, né? Nesse importante evento que a gente hoje imposta aqui o nosso querido senador, pastor Valadares, nesta casa. É com muita satisfação e com muita alegria que a gente participa desse ato. Gostaria também de cumprimentar os nobres ouvintes e assistentes à TV e Rádio Senado, que estão nos ouvindo nessa sessão importante de hoje, né, em que um representante de Deus assume aqui o mandato de senador da República. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, parece ter um contrassenso. Eu vou falar hoje sobre a questão dos jogos, né? Uma importante questão que o Brasil espera para arrecadar recursos, para arrecadar impostos, para ajudar o Brasil a fazer as atividades sociais. Nesta casa, já há um longo período de debate sobre a questão da legalização, né, dos cassinos no nosso país. E exatamente para que o trabalho social, que vai propiciar a arrecadação de impostos, dessa questão, dessas modalidades que muitos brasileiros vão o tempo inteiro para Las Vegas, para o Uruguai ou para a Argentina jogarem, ao invés de estar fazendo sua diversão aqui e gerando impostos em nosso país. Então, senhoras senadoras, senhores senadores, a passos largos tramita aqui no Senado Federal projeto de lei que legaliza o jogo do bicho e o cassino em território nacional. A Comissão Especial do Desenvolvimento Nacional, CDN, concluiu no final de 2015, em turno suplementar, a votação favorável ao PLS 186/2014, que regulamenta a exploração dos jogos de azar no país. Desta forma, a proposta autoriza o funcionamento de cassinos e bingos, além de legalizar jogos eletrônicos e o jogo do bicho. Como se sabe, o texto aprovado foi substitutivo proposto pelo relator, senador Blauro Maggi, integrado ao que se denomina Agenda Brasil. Ao receber decisão terminativa, seguiu diretamente para análise na Câmara dos Deputados. Vale recordar que a pauta da Agenda Brasil foi articulada pelo presidente do Senado, senador Renan Calheiros, com os líderes partidários para incentivar a retomada do crescimento econômico do Brasil. De acordo com o senador Ciro Nogueira, nosso nobre senador do PP do Piauí, autor desse projeto, isso bem se justifica na medida em que nosso país deixa de arrecadar aproximadamente 15 bilhões de reais anualmente com a falta de regulamentação dos jogos de azar em nosso país. No texto aprovado em dezembro, definiram-se as modalidades de jogos que podem ser explorados, além dos critérios para autorização e regras para a distribuição de prêmios e arrecadação de tributos. Evidentemente, os recursos finais terão como destino a Seguridade Social, a partir do know-how já adquirido pela Caixa Econômica Federal. No gerenciamento das loterias, não seria mais difícil adaptar os mesmos mecanismos ao controle financeiro dos novos jogos. O que não dá é para o pessoal ficar saindo do Brasil para jogar lá fora e gerar divisa para os países, ao invés de gerar aqui no nosso país. Sem dúvida, na consciência dos senadores, imprimiu-se a convicção de que seria, no mínimo, incoerente conceder um tratamento diferenciado para o jogo do bicho e, ao mesmo tempo, permitir regulamentar as modalidades de loterias hoje existentes. Na contabilidade dos pesquisadores, para cada real desembolsado hoje com jogos legais, 2 são aplicados pelos brasileiros em outras medidas, em outros mantidos na ilegalidade. Então, quer dizer, é muito grave manter essa situação. Por isso que eu apoio esse projeto. A impostura, ou mesmo a hipocrisia do país, está sendo progressivamente cobrada pela população brasileira.
o que era sistematicamente enfiado debaixo do tapete moral da nação, passa a exigir explicações para obter legitimidade política. Deste modo, não se deve calar no fingimento demagógico sob pretexto de alinhamento eleitoreiro ou a uma moralidade retrógrada. Fingir que no Brasil não opera o jogo clandestino, sem que a sociedade tenha o menor benefício quanto a isso, tem sido a mais inescrupulosa farsa moral, né? É só andar aqui em Brasília, nas esquinas do Ministério, que tem gente fazendo o jogo do bicho. Mesmo assim, o relator acabou acatando a emenda do senador Benedito de Lira, que restringe a autorização para explorar jogos às pessoas jurídicas que comprovam regularidade fiscal. Outra emenda acolhida, encaminhada pelo senador Otto Alencar, que preside a comissão especial, veda aos políticos com mandatos a exploração dos jogos de azar. Aliás, a julgar pelos pertinentes comentários desse senador sobre tal vedação, vale realçar que, em princípio, o representante político deveria ser considerado tão habilitado quanto qualquer outro cidadão brasileiro. No entanto, cumpre ao político ser, por vezes, menos igual aos demais representados, para demonstrar publicamente seu compromisso com a renúncia aos interesses particulares. Com isso, preserva-se a transparência, bem como a simbologia da correção suprema da ética política, nobre presidente. Que Boa Vista, com toda aquela beleza que é para sua cidade, tranquilamente poderá agora, ao invés das pessoas ficar pulando a fronteira para ir fazer jogo de cassino lá na Guiana e em outros lugares, vai poder ter um cassino legalizado na cidade, podendo arrecadar fundos para investimentos sociais e gerar possibilidade de ter mais divisas para investimento na sua Boa Vista, nobre presidente. É fato, apesar de longínquo, não ser novidade a existência de cassinos no Brasil. Quem viveu os anos 50 bem se recorda do auge e da popularidade daquelas fichas milionárias nas famosas casas de aposta no Rio de Janeiro e nos balneários do Sul Mineiro, onde vicejavam uma efusiva vibração cultural com o imaginário da riqueza mágica, encantando e atraindo parcela da população a essa modalidade de jogos. Meu nobre senador Pedro Chaves, quando eu, que conheço bem Corumbá, que é exatamente o nome da minha cidade natal aqui do estado de Goiás, se chama Corumbá de Goiás, e lá é Corumbá, na divisa com a Bolívia, né? Nós sabemos que uma maravilha daquela pode tranquilamente, como são 3 cassinos possíveis regularizados para o Estado, recepcionar um. Como eu sei, por exemplo, que a cidade de Bonito, que é um grande atrativo hoje do Brasil de turismo, pode recepcionar outro, como Campo Grande recepcionar outro. E nós teremos condição de estar gerando divisas para que o Estado possa realmente investir nas ações sociais que são tão prioritárias, né? Senhor presidente, afinal de contas, em dezenas de países mundo afora, o funcionamento destes dá-se de modo legítimo e legal, sem que se apelem aos sistemáticos preconceitos morais. Autoridades dos países com alto padrão de desenvolvimento não somente autorizam a prática dos jogos, como também estimulam uma economia moderna de estreitamento lúdico. Meu nobre senador novato nessa casa, pastor Valadares, com certeza o senhor que é de uma igreja que prega a moralidade, que prega o bom senso e que não está aí, hora nenhuma, apoiando os jogos, mas a realidade do país nos obriga a compreender que é necessário, ao invés de deixar divisa para Las Vegas, fazer divisas no Brasil, que todas as pessoas jogam. Nós não estamos incentivando, mas vão jogar. Então, se vão jogar agora pagando imposto, dando realmente rendimento para o país. Aí, então, nosso nobre senador Valadares, com certeza num estado importante como Rondônia, que temos a nossa querida Ji-Paraná, podendo receber um cassino, nossa Porto Velho receber outro, e de repente Cruzeiro receber outro, distribuindo, Cruzeiro era no Acre, mas lá temos outra cidade importante, Olinda de Moura, lá em Rondônia, podemos ter condição de bem distribuir no estado esse importante fonte de renda
para poder investir em tirar as pessoas que estão com dificuldade de sobrevivência da situação difícil que se encontram. Seja no Canadá ou nos Estados Unidos, seja na Alemanha ou na França, tudo se arranja na ordem e com perfeição. Por que no Brasil não haveria de se repetir com o mesmo sucesso? Ora, os riscos de alastramento de um suposto descontrole social, resvalando para o vício, para as disfunções psíquicas, são comprovadamente muito improváveis. Senhor presidente, apesar de todo esse arrazoado animador, a aprovação do projeto, no entanto, não contou com apoio unânime, sob o argumento de que o jogo, em tese, concentraria renda ao extrair dinheiro de muitos em favor de apenas um ganhador. Também avocam a visão um tanto distorcida, vinculada à liberação de jogos com práticas ilícitas envolvendo drogas e prostituição. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Os cassinos que nós estamos liberando em regulação do jogo do bicho será fiscalizado pelo governo para que droga e prostituição passem longe desses cassinos que serão devidamente legalizados, né? Senhor presidente, de fato, historicamente, a instalação do jogo pode incentivar transversalmente outras atividades que causariam impactos negativos na sociedade. Todavia, no complexo meio social em que vivemos, como exatamente avaliar os reflexos indiretos negativos detectados no desenvolvimento de qualquer atividade lúdica? Nós temos que verificar depois e ir adaptando a situação real. Em suma, apesar dos questionamentos, o projeto foi aprovado em dezembro último por 8 votos a favor e 2 contrários, além de uma abstenção, isso na Comissão de Defesa de Desenvolvimento do Brasil. Se no turno suplementar o objetivo era exclusivamente apreciar novas emendas ao texto, as exigências para projetos terminativos aprovados em comissões não foram de substitutivo. Sequer alguma emenda foi apresentada no prazo regimental. Por certo, trata-se de um sinal inequivocadamente alentador, porque temos uma perspectiva de agora para frente. Para resumir, senhor presidente, estava para além da hora do Brasil retomar a iniciativa de se regulamentar o jogo de azar em território nacional. Mesmo porque a ninguém mais escapa o fato de que a atividade tem sido exercida às escâncaras, ainda que de modo ilegal. Como bem nos adverte os especialistas, a ilegalidade acaba se desencadeando outros efeitos perversos, qual seja, os recursos obtidos com a exploração dos jogos servem para a corrupção de agentes públicos. Concluindo, com a regulamentação devemos acreditar que será possível extirpar significativamente parcela do problema da corrupção que assola o país. Ao mesmo tempo, assegura aumento expressivo das receitas públicas, sem que isso incida sobre o indesejável incremento da carga tributária dos demais contribuintes. Para encerrar, senhor presidente, devemos enaltecer a iniciativa do Senado Federal ao dar encaminhamento ao processo de legalização dos cassinos e dos jogos de azar. Temos convicção de que isso ajudará o Brasil paulatinamente na retomada de seu caminho rumo ao programa e ao crescimento econômico. Isso era o que eu tinha que dizer sobre esse tema, senhor presidente, sem antes me justificar aqui. Esse discurso era para hoje e a posse do nosso novo pastor era para amanhã, 14h, que foi antecipada para hoje. Então não houve nenhum nexo em um discurso com o outro. Eu sei que a posição da igreja é de preocupação com relação aos jogos, com relação da igreja minha católica, da igreja evangélica, mas nós temos que compreender que esse avanço que o Congresso Nacional está permitindo com a legalização dos cassinos e do jogo do azar, sob controle do Estado, é exatamente para evitar que aqueles fatos negativos inerentes aos jogos do bicho e jogos do azar sejam praticados. Muito obrigado, senhor presidente. Isso é que eu teria que dizer. Um forte abraço.